Cumprimentos, irmãos, com a graça e a paz do Senhor. Amém? Pode sentar um instante, irmãos. Que Deus abençoe a cada um, irmão William, irmã Luana. Já conhecemos há algum tempo, né? Não temos muito tempo de conversar, mas já tem um carinho por eles, né? A gente conhece ali do Marcelo, da oficina, e eu senti de convidar eles para estar conosco hoje. A Esther está trabalhando, pegou um plantão, não poderia estar aqui. O pastor Luciano está lá na chácara, né? E coincidiu, né? Pedi para o Timóteo acionar o irmão William para que ele viesse e cooperasse conosco, nos ajudasse no louvor. E foi lindo, que Deus abençoe e continue abençoando o irmão, a família, a irmã Luana, todos, né? E estou muito feliz hoje com essa oportunidade de estarmos aqui para falar um pouco da palavra do Senhor. Eu quero compartilhar com os irmãos uma mensagem que o Senhor ministrou no meu coração agora à tarde. Eu estava meditando e, enquanto eu orava de manhã aqui, o Senhor me deu as coordenadas e aí depois eu fui colocando os versículos que, conforme o Senhor orientou, foi encontrando na Bíblia. Eu quero compartilhar algo. Eu creio que esse especial vai nos ajudar bastante no dia de hoje. Nós vamos ler vários versículos, mas eu quero começar com um comentário, vamos dizer assim, né, sobre a nossa vida, né? Penso que cada um de nós, né, eu tenho essa maneira de analisar as coisas, cada um é protagonista da sua vida. O protagonista, ele é o personagem principal, ou de um filme, ou de uma palestra, ou de alguma coisa. E da nossa vida, o personagem, como indivíduos, sou eu, é você. A história da nossa vida é construída individualmente em torno de cada um de nós. E aí nós temos um poder de colocar coisas em nossas vidas ou de tirar coisas. O Senhor nos deu isso. Nós temos poder de adicionar pessoas, de excluir pessoas, como uma rede social. Você tem o controle da tua vida para fazer muitas coisas, para tomar decisões. O Senhor nos deixou essa dádiva maravilhosa que é a vida, e o Senhor nos deu ela e nos deu um controle para a gente administrar as coisas periféricas da nossa vida. O Senhor tem o controle de todas as coisas, mas Ele permite amorosamente que nós tomemos decisões. E o Senhor, na sua infinita grandiosidade, Ele permite até que nós façamos escolhas boas e escolhas ruins durante a nossa vida. Eu quero ler o primeiro texto, Isaías 40, versículo 12 e 15, 12 ao 15, o Estevão vai colocar. Por que nós estamos abordando esse tema do protagonismo que você e eu tem? Porque em dados momentos, irmãos, nós pensamos que outras pessoas têm o domínio, ou outras coisas, ou outras situações. Nós damos tanto poder às coisas que estão de fora, que nós nos esquecemos do que nós somos feitos e qual o propósito de Deus em nossas vidas. Isaías 40, foi um dos textos que, assim, primeiro me chamou a atenção logo que eu comecei a ir para a igreja e comprei uma Bíblia e comecei a ler. Eu estava olhando e eu ficava imaginando o tamanho de Deus. E aí esse versículo me deu uma noção humanamente básica, mas muito, acho que limitada. Ele diz assim: quem mediu com punho as águas,
e tomou as medidas dos céus aos palmos, e recolheu em uma medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros. Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Com quem tomou o conselho para que lhe desse entendimento, e lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhe ensinasse sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera sem valor e menos do que nada. A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Com que imagem o comparareis? Até aqui. Amém? Pode sentar, irmãos. Nós vemos aqui um pouquinho do que Isaías tenta nos mostrar a grandiosidade de Deus. Aqui mais para baixo fala que ele considera as águas dos mares como uma gota em um balde, que ele coloca toda a terra na palma de suas mãos. Seria possível, com a nossa mente limitada, você calcular o tamanho desse Deus? Não é possível nós calcularmos o tamanho. Quando você olha, você vai estudar os planetas, você sabe que tem bilhões, que é um entendimento muito raso daquilo que o homem conhece sobre o universo. Quando você vai dar uma volta na Terra, você demora muito tempo. Se você sai daqui para ir num outro estado, você viaja muito. E tudo isso é como nada perante Deus. O nosso Deus é imensamente grandioso. A nossa mente é muito pequena para entender o tamanho de Deus. Nós não somos capazes de entender o tamanho. E mesmo esse Deus tão imenso, ele se esvaziou de todo para caber dentro de mim e de você. O Senhor, com toda essa grandiosidade, é humanamente impossível, naturalmente impossível. Como que Deus, com toda essa grandeza, se sujeita a um ser humano? Se sujeita não no sentido pejorativo, mas se sujeita no sentido de caber dentro de mim e dentro de você. João, capítulo... Deixa eu ver se eu me lembro aqui. João 14, 17. Estevão. Esse Deus tão maravilhoso, eu não gosto do termo um Deus. É esse Deus tão maravilhoso e criador de todas as coisas, que nos fez a sua imagem e semelhança. Ele está aqui, ó, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Esse Deus tão grande, tão poderoso, tão forte, completamente ilimitado, Jesus estava explicando que esse Deus, ele habitava com as pessoas. A Bíblia diz em João, capítulo 1, versículo 1, se não me engano, que o Verbo se fez carne e habitou em nosso meio. A Bíblia diz também que onde tem dois ou mais reunidos no nome dele, ele se faz presente. Então hoje aqui nós podemos contemplar que o Senhor está presente neste lugar. Ele está aqui. Eu não preciso sentir um arrepio, você não precisa sentir um tremor,
Você não precisa sentir o teu coração batendo mais forte. Você não precisa sentir uma energia. Não. Você precisa apenas acreditar que a palavra diz que Ele está aqui. E mais de 2 pessoas estão reunidas no nome dEle. Ele está aqui. Exatamente neste lugar, olhando para mim e para você, contemplando as nossas vidas, o propósito que nos trouxe aqui. Tudo isso está nu diante dos olhos do grande Deus que está em nosso meio. E isso já é maravilhoso por si. Jesus, o Deus poderoso, do tamanho que Ele é, estar no nosso meio já é maravilhoso. Mas um pouquinho mais para frente Ele diz que habita convosco e estará em vós. Como já se não fosse muito Ele estar conosco, agora Ele está em nós. Você tem noção do que é isso? É tudo isso de Deus que a gente falou, Ele está dentro de você. Ele pode ocupar qualquer lugar do universo, Ele domina todo o universo, mas Ele escolheu estar dentro de mim e de você. Ele não foi constrangido a entrar em nosso coração. Ele não foi forçado a ocupar a nossa vida. Ele voluntariamente, por amor, escolheu nos amar e estar dentro de nós, habitando em nós, trazendo sensações boas, sensações maravilhosas, trazendo aquela sensação de contentamento, de alegria, como os irmãos já falaram aqui. Pelo simples fato de nós estarmos na presença dEle. É até meio estranho você dizer estou na presença de Deus, como se um dia nós estivéssemos fora da presença de Deus. Nós não estamos fora, nós nunca estamos fora, porque o Senhor contempla todas as coisas. Você estando certo ou errado, fazendo bem ou fazendo mal, andando certo na tua vida ou andando errado na tua vida, você está todo o tempo na presença de Deus. Ele está presente na tua vida e Ele está vendo todas as suas ações. Poderíamos dizer então, alguns de nós poderiam não encontrar espaço para Deus em sua vida. Se por um lado Ele está presente em tudo, por outro lado, talvez alguém possa pensar, eu não tenho tempo para estar com Deus. Algumas pessoas atribuem o tempo de estar com Deus, de estar na igreja, e é verdade, aqui nós estamos reunidos em nome do Senhor, e estamos na presença de Deus junto com pessoas que têm o mesmo propósito de estar na presença de Deus e adorar o Senhor. Então nós estamos na presença de Deus junto com os nossos irmãos. Mas você já ouviu alguém, ou talvez você mesmo já tenha pensado, não tenho tempo para Deus. O Senhor não tem ocupado o tempo porque eu estou trabalhando muito, ou porque tantas outras coisas. Esse Deus imenso e maravilhoso, irmãos, Ele cabe no teu coração e no meu. E se Ele não está cabendo no meu e no teu coração, é porque o meu e o teu coração estão cheios de outras coisas. E essas outras coisas que enchem o coração do homem, não que Deus não possa habitar, mas isso impede, por causa da justiça, da verdade e do poder de Deus, de que Ele entre em nós, se nós estamos cheios. É a mesma coisa que esse copo está cheio de água. Se eu colocar mais água, derrama. Para que o Senhor entre em nossas vidas, e se o Senhor não está cabendo, talvez algumas pessoas estão ouvindo essa palavra ou vão ouvir um outro dia, e elas vão imaginar, Deus não está cabendo, eu não estou encontrando espaço para Deus, parece que as coisas entre mim e o Senhor não têm batido, eu não tenho encontrado tempo para orar, eu não tenho encontrado espaço para ir à igreja, eu não tenho encontrado momento para ouvir a palavra, eu não tenho encontrado tempo para obedecer o que o Senhor diz, eu não tenho encontrado espaço na minha agenda para aprender o que o Senhor tem para me ensinar. Lamentavelmente, você precisa se esvaziar porque você está cheio. Você está cheio, talvez, de pessoas ao seu redor e não do Senhor.
Você está cheio, ou eu estou cheio de manias, de costumes, de malícias, de maldade, de pecados e de vícios. Tudo isso enche o meu ser e impede que o Senhor habite em mim. Então eu preciso hoje analisar a minha vida e me perguntar: o Senhor está em mim? Eu tenho espaço para Deus na minha vida ou não? Se eu não tenho, eu preciso me esvaziar. Eu vejo algumas... Eu estava orando aqui de manhã e o Senhor estava ministrando no meu coração que existem pessoas que, como nós somos protagonistas da nossa vida, cada um tem um ritmo de vida. Algumas pessoas têm uma condição financeira melhor, outras têm uma condição financeira um pouco menos abastada. Umas pessoas vendem saúde, outras pessoas precisam de saúde, umas pessoas se sentem sós, outras se sentem felizes na companhia de bons amigos. E tudo isso é particular de cada um, mas o Senhor não faz acepção de ninguém. Então, mesmo que a nossa condição financeira talvez não seja igual, todos não têm a mesma condição, mas o Senhor habita no coração de quem tem condição e de quem não tem condição. Isso é maravilhoso de Deus, porque Ele não olha para nós e nos pesa e nos mede de acordo com o que nós produzimos. Mas Ele nos comprou sabendo quem somos. E Ele nos ama sabendo quem somos. E Ele quer apenas que você e eu possamos abrir espaço para Ele entrar em nossas vidas. A Bíblia diz em João 8,44 que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Aí Jesus fala no 45, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O ladrão, ele não precisa de muito espaço, ele não precisa que você vacile. Se ele tiver intencionado em roubar, ele vai roubar. Porque a função dele, é o trabalho dele. Ele vive para isso, mas Jesus não é um ladrão. Jesus, ele tem total acesso em tudo das nossas vidas. Mas para ter um relacionamento, ele precisa que você tome uma decisão de abrir o teu coração para ele entrar. Apocalipse 3:20 diz, carta à igreja de Laodiceia, o Senhor diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, não me lembro exatamente, o Estevão vai colocar, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus estava dizendo em Apocalipse para a igreja de Laodiceia, ó, estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Ele teria um relacionamento com esta pessoa que abriu as portas. Não sei se você já chegou na casa de alguém, talvez para passar uma noite, e alguém diz para você, olha meu amigo, aqui não tem espaço, não tem lugar aqui, está tudo cheio, não, com todo respeito, você não cabe nesse ambiente. Talvez se eu fosse um viajante, chegasse na casa de alguém dissesse para mim, o Senhor não cabe nesse ambiente, está tudo preparado para abrigar as pessoas que estão aqui, não cabe o Senhor, procure um outro lugar. Assim que nós fazemos quando nós não abrimos as portas do nosso coração para Jesus entrar. Esse versículo faz parte da igreja de Laodiceia. Laodiceia se achava poderosa, rica, e não dependia de nada, considerava que não precisava de nada. O Senhor diz, você é pobre, miserável, cega e nua. Você peça que, para comprar de mim ouro refinado, colírio para os teus olhos, você está em maus lençóis e eu estou do lado de fora da tua vida, batendo na porta, querendo entrar e você não abre a porta do seu coração, ou da sua casa, ou da sua vida. Às vezes nós não abrimos a porta do nosso coração porque o nosso coração está cheio de coisas que nós não queremos que Jesus veja. Nós temos pecados, nós temos coisinhas que nem têm tanta importância, mas estão
ocupando lugar dentro de nós, e isso impede que Jesus entre para fazer uma mudança na nossa vida. Não sei se alguém já ouviu falar ou já conhece as pessoas acumuladoras. Alguém conhece? Tem vídeos que falam, tem programas que falam. O acumulador, ele dá valor a tampa de caneta velha, que o cachorro mastigou, mas é importante para ele. E ele guarda. Ele dá valor a todas as tampas e as recipientes de margarina que ele compra. Para ele são importantes, ele guarda. As roupas que ele encontra na rua, sacola de lixo que ele acha na rua, ele guarda e é importante para ele. E quando alguém, em juízo normal, vai na casa de um acumulador, tem coisa para todos os lados, e ele diz, olha, você tem tantas, você pode descartar. Ele diz, não, tudo isso é muito importante para mim. Vai que eu precise desse tupperwarezinho aqui, e se não posso me desfazer. Vai que eu preciso dessa panela, vai que eu preciso desse aro de bicicleta, dessa câmara velha, desse pneu furado, vai que eu preciso disso, não posso. E ele não aceita se desfazer de nada. Não cabe mais nada ali, mas ele não consegue se desfazer. Alguns de nós, irmãos, infelizmente, somos como os acumuladores. Temos coisas velhas na nossa vida, manias velhas, costumes velhos, coisas que não nos servem para nada, não nos levam a lugar nenhum, mas nós não temos coragem de abrir mão disso para Jesus entrar. Ele está dizendo, eu estou à porta e bato. Se alguém abrir as portas, eu entro. Eu vou cear com essa pessoa. Talvez aqui imaginando esse acumulador, Jesus batendo na porta, ele disse, eu não vou receber Jesus, porque como eu vou colocar Jesus sentado nesta mesa com tantas coisas, com tantas panelas, copos sujos, como que eu vou colocar Jesus? Ele não abre a porta, porque ele tem vergonha de expor os seus vícios, os seus medos, as suas manias, a sua sujeira. E ele não abre as portas, Jesus não entra, e ele vive a vida toda como acumulador de coisas. O Senhor nos chamou porque Ele quer entrar, Ele sabe que a nossa mesa está suja, Ele sabe que a nossa casa está desarrumada, falando da vida espiritual. Ele sabe que nós precisamos urgente de uma faxina dentro de nós, de uma limpeza. Ele sabe de tudo isso, e mesmo assim Ele quer entrar. Por quê? Porque Ele quer nos mudar, Ele quer nos moldar, Ele quer nos transformar. Independe, irmãos, da maneira que você esteja hoje. Talvez como um acumulador, cheio de coisas que você não quer deixar. Mas o Senhor está dizendo, neste momento, eu só quero entrar. Só entrar. Quando nós abrimos as portas, é como alguém que está trancado numa cela há muito tempo, e se abre as portas, entra a luz. Quando a luz entra, você começa a perceber a sujeira do ambiente, a sujeira dos locais, as coisas desorganizadas. A luz traz tudo isso. Quando eu abro a porta para o Senhor, eu estou abrindo espaço para que a luz entre, e quando a luz entra, eu começo a perceber as coisas erradas, e eu começo, pelo poder que Deus deu no meu coração, de abrir mão das coisas erradas para viver de acordo com a vontade dEle. É por isso que eu te convido, mesmo com toda a sua casa suja, deixa Jesus entrar hoje. Abra as portas da casa hoje, tudo sujo, não se importe. Abra, porque Ele vai te mostrar as impurezas. E aí você vai falar, meu Deus, que vergonha, Jesus entrou na minha casa, está tudo sujo, uma bagunça. Igual a gente, quando não está preparado para receber visita e alguém vem sem avisar, e está uma bagunça. Só o contrário da visita, Jesus já sabe que está uma bagunça. E aí o amor de Jesus entrando em nós, sendo pecadores, nos constrange de um jeito, irmãos, que você fala, meu Deus, eu preciso largar essas coisas.
E aí você mesmo, por vontade própria, o acumulador não aceita que ninguém toque nas coisas dele. Mas aí nós, como acumuladores de coisas que não prestam, quando as portas se abrem, nós mesmos pegamos os tapueres velhos, as coisas velhas, e falamos, eu posso viver sem isso. Vou jogar fora pelo menos esses 10 aqui. Eu posso viver sem isso. Eu posso viver sem isso. Eu posso viver sem isso. E você vai limpando, e vai limpando, e vai limpando, e vai limpando. De repente você percebe que a parede está toda suja. Aí você diz, eu não quero viver com a parede suja. E você pinta o ambiente, você vai mudando, você vai decorando, você vai adornando. E as visitas do Senhor passam a ser cada vez mais frequentes no teu coração. Até que aconteça a mudança que Ele pretende para as nossas vidas. Vamos lembrar um exemplo, eu anotei alguns exemplos de pessoas e de coisas que ocupam as pessoas e impedem elas de estar mais próximas do Mestre. Lucas 10, 38 ao 42, nós vamos ver o exemplo de uma mulher. Por muitos anos eu falei mal desta mulher, pregando, já desci a lenha nela. Mas eu entendo que ela não estava errada. É a Marta e a Maria. Jesus foi visitar Lázaro. E ele entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentado-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse, Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Respondeu Jesus, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O que estava acontecendo aqui, irmãos? Duas mulheres. Jesus chega na casa delas. A Maria se lançou aos pés de Jesus porque era uma oportunidade única. Ela abriu as portas, Jesus viu a intimidade delas ali. E a Maria se dedicou a adorar o Senhor. E a Marta se preocupou com as coisas que estavam por fazer. E ela perdeu aquela grande oportunidade, porque ela queria receber bem Jesus, servindo como se dá honra a quem vai à nossa casa. Não é errado. Às vezes, irmãos, o nosso trabalho, e eu não estou pregando contra o trabalho, pode ser até o trabalho na igreja. As nossas ocupações, elas têm nos atrapalhado de termos um acesso mais próximo ao Senhor. A Silvana estava contando que é o desejo dela, está todo domingo aqui de manhã. E o Senhor preparou. E agora ela pode estar aqui todo domingo de manhã para orar e consagrar juntamente conosco. Às vezes as nossas ocupações, elas nos impedem de ter um momento com Deus. Quando é trabalho, se justifica muito fácil, eu preciso trabalhar. Quando não é trabalho, nós temos que ter uma percepção mais apurada. Às vezes eu tenho tempo, eu crio tempo para tantas coisas, mas eu não consigo criar tempo para um momento devocional, particular, com o Senhor. E aí eu não consigo. E a Marta e Maria são um exemplo disso. A Maria criou tempo ali. E a Marta ficou preocupada com as coisas ao seu redor. Quando se trata de servir o Senhor, eu não digo só congregar, mas de viver para Cristo, as coisas ao redor nos tiram o foco. E nós, às vezes, não conseguimos adorá-lo como Ele precisa e deseja ser adorado por nós. Como nós precisamos adorá-lo, porque nós estamos distraídos com as coisas ao nosso redor. Outro exemplo de pessoa. Então nós vemos aqui que Marta e Maria, o exemplo de Marta, as ocupações. Lucas 8, 26 a 39, Estevão.
Eu escolhi tudo no mesmo livro para ficar mais rápido. Esse aí a gente não vai ler porque é muito grande, eu não vou ler tudo. Mas eu quero ler 26. Navegaram para a região dos Gerazenos, que está à frente da Galiléia. Quando Jesus pisou na terra, saiu ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E vendo Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Peço que não me atormentes. Versículo 39. Jesus disse: Volta para casa e conta quão grande coisa Deus fez por ti. E ele foi anunciando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus havia lhe feito. Essa história de um homem que não tinha espaço dentro dele para Jesus, mas não era por causa de trabalho, não era por causa de outras coisas, era por causa de demônio. Esse homem não tinha espaço porque dentro dele havia uma legião de demônios. Se não me engano, legião é 100, né? Se não me engano, acho que é 100, legião. Então havia legiões de demônio dentro desse homem e ele não tinha espaço para o Senhor. Ele precisava de uma libertação. Jesus foi até aquele local, ministrou a libertação sobre a vida daquele homem e aquele homem ficou limpo. Os demônios saíram e deixaram o corpo, a mente, a alma daquele homem limpa para adorar o Senhor. E a partir de então ele serve o Senhor, ele deseja seguir a Jesus, mas Jesus falou: volta para a tua casa, conta quão grandes coisas Deus fez por ti. Quando nós olhamos o Evangelho mais lá para frente, você vai ver que depois Jesus volta para essa cidade e encontra uma multidão de pessoas servindo ao Senhor. Porque esse homem, liberto, limpo, com a casa limpa, Jesus abrigando nele, ele fez uma grande obra para o Senhor. Então, alguns de nós, algumas pessoas não conseguem abrir as portas para que o Senhor entre por causa de demônio, porque estão endemoniados, porque são possessos, porque precisam de uma libertação. E para isso a igreja está presente, para orar por eles, para repreender em nome de Jesus, para mandar os demônios irem embora e essa pessoa ser liberta para ser um instrumento nas mãos do Senhor. Outro personagem. Lucas 7, 36 ao 50. Outra pessoa. Que também não tinha espaço para Jesus. A Bíblia chama essa passagem de a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Aqui não é demônio. Aqui não é falta de tempo, aqui é pecado. Pecado também impede que o coração se abra para Jesus. Essa mulher pecadora, como a Bíblia chama, Jesus estava reunido com um grupo de pessoas. Um fariseu o convidou para ir à sua casa e esse fariseu recebeu Jesus de qualquer forma. Jesus estava ali à mesa e essa mulher, com um semblante pesado, com as costas doendo, eu tenho uma imaginação de que o pecado dá dor nas costas, não sei porquê, mas essa mulher com uma dor nas costas, usando a minha imaginação, caminhando pesado, quase encurvada, ela tinha um vaso e ela quebra aquele vaso e ela enxuga, ela derrama sobre os pés de Jesus. E ela enxuga com seu cabelo. E ela adora o Senhor. E Jesus diz para ela no final, a história é muito linda, Jesus compara essa mulher com o fariseu, e Jesus mostra a intenção dessa mulher pecadora de se aproximar de Jesus,
com o seu coração totalmente voltado para uma oportunidade de estar próximo a Jesus, enquanto o fariseu criou a própria oportunidade e não queria se servir ao Senhor. Não queria se entregar a Jesus. E essa mulher, com todas as suas limitações, ela abre o seu bolso, porque pega um unguento caro, e ela abre o seu coração e ela se lança aos pés de Jesus. Jesus diz aqui: os seus muitos pecados são perdoados, e a tua fé te salvou. Vai em paz. Então Jesus, irmãos, Ele pode, quer e vai operar no coração dos pecadores. Até parece que a gente é santo e está falando para o povo lá fora. Não, nós somos pessoas que somos sujeitas ao pecado. O pecado não nos vence mais por causa de Cristo, mas ainda existem pessoas que precisam vencer o pecado. Como que eu venço o pecado? Sem Jesus você não vence. Essa mulher andou a vida inteira dela, mas quando ela encontrou Jesus, ela se lançou aos pés, que significa rendição. Ela se rendeu a Jesus. Quando você se rende a Jesus, é como a ilustração passada, é como se você abrisse as portas e as janelas da sua casa de acumulador, e você diz: está tudo aqui, Senhor. Nada disso tem mais importância, porque agora eu quero viver para o Senhor. E aí o que Jesus fez? Jesus perdoou os pecados dessa mulher e mandou ela ir embora salva. Tua fé te salvou. Versículo 48 diz: os teus pecados são perdoados e a tua fé te salvou. Isso me deixa muito feliz, porque em todos esses termos nós vemos que Deus não faz acepção de pessoas. O trabalhador que não tem tempo, o Senhor quer habitar no coração dele. O endemoniado que não tem domínio sobre a sua vida, o endemoniado não é protagonista da sua vida, porque ele serve a Satanás, ele não tem controle sobre ela, mas o Senhor pode mudar a vida do endemoniado. E também a pessoa ocupada por pecado, uma vida de pecado, se ela se render aos pés de Jesus, ela vai ser purificada e ela vai ser salva. E Jesus vai entrar no coração desta pessoa. Então nós vemos grandemente que Jesus, de fato, não faz acepção de pessoas. Que nós possamos, irmãos, nos esvaziar de nós mesmos. Esvaziar dos seus conceitos. Me lembro de outro que está lá em João, capítulo 3. Tinha um homem muito estudioso, conhecedor e que ensinava as pessoas. João 3. Esse homem é Nicodemos. Esse homem tinha letra na sua mente. Ele conhecia a palavra. Ele era um religioso. Como tem pessoas que conhecem a Bíblia, de ponta a ponta. Elas só não foram alcançadas porque não abriram o coração, mas a mente está completamente carregada de informação, mas não de arrependimento, de conversão de fato. Nicodemos chega até Jesus procurando, desejando conhecer um pouco mais. E ele se coloca na presença de Jesus para ser ensinado por Jesus. E princípios básicos ele não entendia, não sei se foi irônico, mas ele perguntou para Jesus, né? No versículo 3, Jesus disse: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e tornar a nascer? Esse homem não era um inocente. Esse homem não era um desconhecedor, ele era um conhecedor da Bíblia, da palavra de Deus, e ele ensinava as outras pessoas.
Mas diante de Jesus ele apresenta um completo, parece que, despreparo. E ele pergunta: pode um homem voltar no ventre da mãe? Me explica melhor isso. E Jesus explica para ele, separando o que é carne e o que é espírito. Às vezes o nosso conhecimento, irmão, nos impede de receber o Senhor em nossas vidas, em nossas casas. A nossa religião, vamos dizer assim, ela nos impede. Eu posso ser da religião cristã, mas eu estou cheio de conceito dentro da minha cabeça que me impede de conhecer realmente o plano de Deus. Principalmente nos nossos dias em que você abre a internet, você vê conceito, entendimento de várias formas e várias maneiras e várias linhas teológicas. A gente se enche disso. E não, a ponto de não caber o simples evangelho do arrependimento, da conversão e da mudança de vida. Nicodemos estava, eu acredito que praticamente assim. Mas ele chega até Jesus e ele recebe um esclarecimento da parte do Senhor. Que nós hoje aqui possamos, independente de qual situação dessa nós estamos, nós possamos nos esvaziar de nós mesmos. Colocar para fora todos os nossos conceitos ou os nossos apegos em coisas que não são do propósito do Senhor, que não são da palavra de Deus. Se aqui tiver alguém que se encontra endemoniado, hoje é o dia que o demônio vai bater em retirada em nome de Jesus. Se alguém se encontra aqui carregando pecados como correntes, se alguém aqui anda como alguém acumulador, hoje o Senhor te convida a abrir as portas do teu coração. Se esvazia dos seus conceitos, se esvazia de si para se encher do Senhor. Vamos ficar em pé? O Estevão vai colocar uma música, um louvor, e eu quero orar junto com os irmãos. Se você quiser vir aqui